anistia, que é um perdão que o trabalhador é que perdoa a empresa ou as atitudes inconsequentes dos governantes, e no final isso muda. Passa a ser o governo que anistia, passa a ser a empresa que anistia, e na realidade quem concede a anistia é exatamente o trabalhador, que foi a grande vítima, não é? E um exemplo que nós temos desse perdão, que a anistia vem a ser perdão, foi uma morte recente que nós tivemos aí uma morte até midiática, né? Que a mídia do mundo inteiro, ela se envolveu em divulgar, em dar detalhes. Foi a morte do Nelson Mandela, que foi um exemplo que eu vejo de anistia. Madiba foi um evento de anistia, como tem várias matérias, nós preparamos muito material aqui para falar sobre o Nelson Mandela. Mas só que hoje nós temos um visitante aqui ilustre, que eu quero agradecer imensamente. O que ele me proporcionou hoje foi algo de uma grandiosidade, para o meu enriquecimento cultural, foi de uma grandiosidade imensa. O que eu estou falando aqui, eu não combinei de falar isso para ele, não tem nada combinado, eu estou falando aqui do fundo do meu coração, estou falando aqui do Alexandre, que é conhecido aqui no sindicato. O pessoal, quando fala Alexandre, ninguém conhece, mas fala, o Salam Aleikum, aí todo mundo conhece. Então eu quero começar já aqui a falar para o nosso querido Alexandre. Salam Aleikum, Alexandre. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos. Uma boa noite para todos, principalmente para aqueles que estão trabalhando na bacia de Campos, trabalhando nas áreas afastadas da Petrobras, no campo, explorando petróleo para que ela chegue ou que se alavanque cada vez mais. É importante. E hoje, então, o Alexandre, daqui a pouco ele vai dar mais detalhes, ele me deixou assim muito entusiasmado com o que eu vi. Não é com o que me contaram, foi com o que eu vi. Ele pediu aqui apoio ao sindicato para uma exposição dos nossos irmãos, eu ia falar o irmão malês, os nossos irmãos malês, né? E eu fiquei muito gratificado. Lá eu conheci algumas pessoas que, como eu conheci hoje, realmente, eu não me lembro o nome aqui agora, mas quero que o Alexandre cite o nome dessas pessoas que eu conheci hoje lá, que me deixou assim muito gratificado, né, e muito honrado de tê-los conhecido, pela luta, pela resistência, na realidade, que eles estão lá enfrentando para poder defender esses nossos irmãos oriundos lá da Nigéria, né? Hoje, inclusive, falamos algumas coisas da cultura iorubana. Então, foi realmente um programa da anistia. Eu sei que eu não quero misturar as coisas, mas acontece o seguinte: os nossos irmãos africanos sofreram tanto, que o programa hoje ele seria integralmente dedicado ao Nelson Mandela, mas eu tenho certeza que, primeiro, Alexandre, eu queria que você... No fundo, né, professor, os temas se entrelaçam, porque a briga... são transversais, né? São transversais, porque a briga, a vida inteira do Mandela foi pela libertação do seu povo, né, do jugo, do domínio inglês. Enfim. E nada mais justo do que também fazer uma comparação aí de um grande lutador, né, pela liberdade. E os malês sempre lutaram pela sua liberdade, pela sua, né, cultura, e, enfim, eu acho que é transversal, é pertinente. Então, Alexandre, antes de você citar, eu queria agradecer muito. Hoje eu fui lá conhecer o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, né? Lá o cemitério dos Pretos Novos, desde 1779 até 1830, né, que foi descoberto em janeiro de 1996, por ocasião de uma obra lá na rua Pedro Ernesto, número 36, que era o antigo caminho do cemitério, e posteriormente foi batizado de Rua da Harmonia, no bairro da Gamboa, lá na zona portuária do Rio Antigo. Então, lá tem lá o Instituto de Pesquisa
em memória Preto Novos. Eu também, o memorial, lá também tem o memorial dos Pretos Novos, não é isso? Então, Alexandre, eu queria que você me desse mais um detalhe, porque eu assisti um filme lá hoje, incrível, incrível, um documentário muito interessante, né? E eu queria que você realmente, Alexandre, primeiro, me lembrasse o nome daquelas pessoas que eu conhecia, para poder a gente registrar aqui na Rádio Petroleira. Eu queria que você participasse, porque em seguida você vai também trazer algum destaque de personalidade lá da Nigéria, que eu acho que você tem origem nigeriana, não é isso, Alexandre? Positivo. No final do ano passado, nós participamos de um ato aqui no Largo da Carioca com várias instituições religiosas, representações religiosas, judeu, católicos, candomblecistas, umbandistas e malês. Eu prefiro, o senhor falou uma coisa muito importante. Eu, quando, aos meus 16 anos, eu conheci a história de Mandela através do livro de Winnie Mandela, que foi a primeira esposa dele, que durante um grande período que ele foi preso, ela teve a honra e a glória de comandar o CNA durante o período que ele estava preso, e ela desempenhou um trabalho de uma forma maravilhosa. Pena que antes de ele ser libertado, os dois acabaram se separando e houve questões que a justiça, de só Deus vai poder julgar, que obrigou ele a se afastar dela. Mas eu tenho ela como uma das pessoas mais importantes em referência à grande vitória de Mandela. E nós costumamos dizer que Deus único supremo, no dia do juízo final, tem todo o mérito e avaliação que o Mandela teve por ter conseguido, a nível mundial, ser reconhecido através da sua luta por aquilo que ele acreditava. Eu costumo dizer, Mandela se foi. Hoje, a Nigéria observa Olusegun Obasanjo, um grande presidente, 2 vezes presidente da Nigéria, 1 vez presidente da União Africana. O que Mandela é hoje para a África do Sul, nós estamos preparando Olusegun Obasanjo para ser para a Nigéria. 2 vezes presidente da União Africana, 2 vezes presidente da Nigéria, 1 vez presidente da União Africana. Eu tive a honra de estar acompanhando o senhor no corredor cultural da Pedro Ernesto, que é composto hoje pelo Instituto Pretos Novos, que é a qual a senhora Mercedes, que é a responsável. No dia 20 de novembro, ele recebeu o reconhecimento da Unesco como Rota de Escravo e Patrimônio Imaterial. Nós temos o Zé Bonifácio, que é o novo centro cultural que está sendo lá preparado, foi reinaugurado com a presença do prefeito, Sr. Eduardo Paes, com a presença da atual ministra da CEPI e várias autoridades, inclusive representantes da CEDOR. E a exposição Revolta dos Malês, a qual teve apoio do Sindicato e de outras instituições, ela está ocorrendo na Pedro Ernesto, número 95, no sobrado da American Rios, Foi onde é que o senhor teve. E o companheiro Maurício Ora, que através do Pavelarte, também está nesse corredor cultural da Pedro Ernesto, e várias outras instituições, inclusive a CIA dos Mistérios, a qual eu não levei o senhor, Muito bonito. E realmente eu fiquei assim, extasiado, quando eu vi lá, túmulos lá de índios também, estão resgatados lá nesse cemitério. E você citou essa pessoa, e eu queria também dizer o seguinte, eu separei ali 67 citações impressionantes para o Nelson Mandela, quando ele fala, por exemplo, dedicamos este dia a todos os heróis e heroínas deste país e no resto do mundo que sacrificaram em muitos aspectos e entregaram suas vidas para que pudéssemos ser livres. Ele também fala, rapaz, poucas coisas fazem a vida de um pai mais gratificante e doce como ver os filhos bem-sucedidos, palavra de Nelson Mandela. E lá os africanos se sentem como filho, Inclusive o Madiba seria o conciliador, seria o paizão de todos. Como você falou do Mahatma Gandhi ele era chamado de Bapu,
Bapu era, tipo, se fosse na Bahia, o Bapu na Bahia seria o quê? Painho, né? Painho, entendeu? Na Bahia, o Bapu. E se fosse na Bahia o Nelson Mandela seria o quê? Mandiba, né? Então seria algo assim, mais ou menos isso. Também tem um pensamento dele que fala assim, olha só, sul-africanos não têm noção de tempo, e isso também é porque não conseguimos resolver a pobreza e os problemas sociais. É agora 10 anos desde a queda do governo do Apartheid, e não podemos culpar o Apartheid depois de tanto tempo. Nelson Mandela falou isso em 22 de agosto de 2003. Ele também falou, ninguém sabe verdadeiramente ninguém sabe verdadeiramente o que uma nação, até que tenha estado dentro de suas prisões. Olha só, uma nação não deve ser julgada pela forma como trata seus cidadãos, mas elevados, olha só, mas sim como trata os seus prisioneiros. É verdade. Não, é verdade. Basta ver aqui São Luís do Maranhão, lá, né? A questão uma preocupação aquilo muito grande. Ali é uma coisa que está preocupando, inclusive, a própria ONU, né? Está prestando já atenção sério nisso. Não, sério. Não me julgue pelo meu sucesso, me julgue por quantas vezes eu caí e voltei de novo. Tá certo? Então, Alexandre, vamos fazer mais algumas citações. Mas você está numa luta, uma luta que eu não vou dizer luta em glória não, porque essa luta tem que ser gloriosa, né? Que é a tua reintegração. E estão surgindo mais companheiros também nessa luta, que é uma luta séria. Não vamos esquecer aqui os Pretos Novos. Depois eu queria que você falasse aquelas 3 pessoas que eu conversei lá. Queria até pegar o nome deles realmente, que eu tenho até o cartão de um, eu tenho lá comigo. Mas não deu para guardar, não deu, entendeu? E ainda vamos fazer uma entrevista, inclusive, eu queria até pedir o Candal aí depois, para a gente conversar e tentar agendar, né? Tem a Daniele, tem aquele outro menino, que que nós vimos, que estava fechado lá, não foi? No caso seria o Maurício do Favelarte, ele é um dos moradores antigos da Providência, além de fotógrafo, ele exerce, além de projetos de fotografia, resgatando o pessoal, mostrando uma forma de você fazer o social que não seja de uma outra forma, de uma forma pacífica. Ele faz um projeto que ele começou junto com o meu, que é o Resgate da África Animista e África Muçulmana. Nós começamos pelo CONCAT, ele faz o Favelarte, tá? Inclusive ele vem fazendo esse trabalho e esteve na Bahia. Agora, só para não passar assim, ficar muito disperso, o curioso é que uma grande comitiva se deslocou para a África do Sul, para o enterro do Mandiba, né? Que seria o Nelson Mandela. Muito estranhamente, eu não digo que ele seria, mas eu não julgo ele assim. Eu julgo ele como uma pessoa que estudou e que está na posição dele igual a qualquer um outro. Quem me representa são os 55 presidentes da África do Sul. Mas eu achei muito estranho o Joaquim Barbosa, que é ministro do Supremo Tribunal, o senhor ministro do Supremo Tribunal, que é referendado por alguns movimentos como representantes dele. O meu não me representa, quem me representa é a Dilma. Mas eu achei muito estranho não ter sido ele convidado para ir naquela comitiva no enterro do Nelson Mandela. Eu acho até que ele ficou meio chateado com essa posição. Achei até uma coisa meio estranha, porque tem muitos movimentos que referendam ele como representante. Eu achei meio estranha essa posição. Mas vamos voltar a falar dos anistianos aqui na região portuária. Quando o senhor falou no nome da companheira Daniele, a senhora Daniele, atualmente, ela foi escolhida pela CEDURP, tá? Para estar coordenando toda a programação da reestruturação e reinauguração do Centro Cultural José Bonifácio. Está tudo a cargo dela, né? Ela teria até prometido... Eu guardei uma frase lá bonita. Ao povo, o governo. Essa frase é bonita. Está no Centro Cultural José Bonifácio, sim. Ela ficou até de vir, né? Mas parece que ela teve algum problema. Mas ela que está coordenando toda a reinauguração do José Bonifácio, ela está refazendo toda a situação. E ela ficou, né? Se tiver uma oportunidade,
de fazer uma programação aqui, não foi isso que ela acertou lá? Foi. Isso é muito importante. Agora vamos falar nos anistianos, meio segundinho. Claro. Nós estamos na expectativa, a Petrobras criou a comissão paritária. Vai ter uma reunião agora. Vai ter uma reunião agora dia 16. Eu fiquei muito grato que a Petrobras, inclusive, está reavaliando os demitidos sem justa causa. Eu achei isso ótimo, porque eu também estou incluído depois de 14 anos de Petrobras. Eu fui demitido sem justa causa, que na realidade era uma questão política, tá? Acordo do FHC aí com o FMI. E através da senhora Graça Forte, né? Você fala FHC, FMI, Fernando, né? Vamos falar na Graça Forte, que também ela, de certa forma, ela tem que cumprir ordem. Algumas coisas ela pode fazer, outras não, porque ela tem que cumprir ordem. O cargo é político. O cargo, além de ser político, ela ainda tem um emprego a zelar. E quem não gostaria de ser presidente da Petrobras, que tem uma ingerência direta do governo federal? Uma vez você tem a segunda presidente do Brasil, né? Seria, teoricamente seria, né? Se não fosse partido de coalizão. Mas ela teria que cumprir realmente a vontade dela própria, às vezes não pode nem sobressair, com o risco dela perder o cargo dela, que é um cargo que chega a ser quase um cargo nomeado, de confiança, né? Nomeado. Não, é importante porque essa presidente dessa corte, ela demonstrou uma certa dedicação aos nossos pleitos, né? Não é uma coisa, ninguém é perfeito, mas a atitude dela com relação a gente, eu particularmente a respeito muito como pessoa e respeito muito as atitudes que ela tomou recentemente, após aquele encontro que nós tivemos com ela, que foi uma conquista dos aposentados, e conseguimos fazer aquela audiência com a presidente, e ela assumiu, né, um papel interessantíssimo e falou que ia levar para a direção isso na terça-feira. Na quinta-feira ela falou que ia levar na quinta uma proposta para se criar um grupo de trabalho para estudar a questão dos aposentados, e nós conseguimos incluir ali de carona os anistiados, e ela cumpriu, e na quinta-feira criou um grupo de trabalho, e a gente sabe que não é um grupo de trabalho fácil, não é uma missão fácil, pela repercussão geral, pela repercussão política, não é? E ela está cumprindo, ela cumpriu e está lá fazendo o trabalho, e vamos ter uma reunião exatamente para recebermos o resultado desse grupo de trabalho. Aí você chega e fala assim, pô, e já está interessante porque já estão propensos a rever as demissões que foram demissões sem justa causa, que não teve nenhuma causa que justificasse a demissão. Isso é uma ingerência dela, entendeu? Por isso que eu fui contra determinada atitude de grupos nossos aí, com relação aos escrachos, não sei o quê, escrachar a presidente. Por quê? Porque ela está demonstrando que ela está levando a sério a coisa, entendeu? Então nós não podemos chegar a estragar todo um processo que está em andamento. O que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós torcemos é que você e outros companheiros voltem a ter o seu trabalho. Não é dizer que você perdeu a sua dignidade, não é isso não, mas é porque a gente, quando fica fora de uma empresa como uma Petrobras, o que a gente sofre, o que a gente fica frustrado, entendeu? É uma questão muito séria, e quando você volta, parece que o mundo mudou, entendeu? Parece que o mundo mudou, é um outro paradigma, realmente, entendeu? Então nós torcemos para isso, e nós temos certeza que a presidente também está se empenhando, e como nós ouvimos do Charles, uma reunião que eu tive lá, ele falou que a Petrobras, ela não quer atrapalhar, você sabe, se ela quiser atrapalhar, atrapalha, mas ele falou isso, que a Petrobras não quer atrapalhar, quer sim que o processo seja um processo que não deixe nenhuma margem de dúvida, né? Que você volte com todas as garantias, tudo direitinho, que não dê margem para amanhã um político, um canalha qualquer, entre com recurso no TCU, dizendo que o teu retorno foi ilegal. Então esse cuidado eles estão tendo, entendeu? Então, fica à vontade. Primeira coisa, nós demitidos, a maioria, 80% dos demitidos, propriamente podemos dizer com garantia, que nós devemos agradecer a senhora Graça Forte pela sua atitude. Foster, pronúncia a senhora Graça Forte, pelo trabalho
que ela está cumprindo o que ela prometeu. Nós pegamos uma carona que o encontro era para os aposentados. Nós preferimos não avaliar a questão política dos escrachos. Nós, como demitidos, não gostaríamos de estarmos avaliando a questão política dos escrachos. A minha posição é pública, está no meu site, inclusive. Até bem porque o cargo dela é meio que político também. Eu acho que ela deveria estar, como política, ela deve estar preparada para esse tipo de posicionamento. Claro, né? Isso claro. é muito importante. O que nós demitidos falamos e desejamos é que Deus ilumine muito o caminho dela, seja lá qual for a religião dela. Ela e toda a sua equipe, né? Qual for o credo dela, que o Deus único supremo ilumine todo o caminho dela para que ela consiga, pelo menos, que uma boa parte desse pessoal regresse à Petrobras. A Petrobras hoje, 70% dela está na mão de terceirizados. E para quem já deixou, no meu caso, operador 1 de petróleo, Bacia de Campos, nós contamos 1 por 1,5, o tempo que nós perdemos de vida, que nós nos dedicamos a essa empresa e vermos a forma como o funcionário efetivo da Petrobras foi tratado e como ele está sendo, de certa forma, relegado no dia a dia, mas seria muito importante, em vez de estar contratando terceirizados, estar usando esse espaço para readmitir aqueles que foram demitidos por conveniência da empresa, que na realidade é uma questão política. Não foi nem da empresa, né? Ou de certos diretores. No meu caso, em Macaé, tinha lá um nosso superintendente, era o Rodolfo Landim, que logo depois me parece que teve problema junto à Petrobras, problema com o secretário e isso aí. Mas passando por cima de tudo isso, que Deus lhe agradeça a ela, a todos os amigos dela, e que ilumine muito o caminho dela para que tudo isso dê certo e que ela ainda fique um bom período na Petrobras, pelo menos até terminar essa fase de negociação. Eu tive a honra, né, de estar presente nessa reunião e eu falei para ela o seguinte: o trabalhador da Petrobras, ele tem um orgulho tão grande dessa empresa, tão grande, e eu falei para ela, e não é possível que algumas pessoas, né, de extrema crueldade queiram destruir esse orgulho que o trabalhador petroleiro tem da Petrobras, não é verdade? Nós temos um orgulho muito grande dessa empresa, e eu falei para ela, não dá para imaginar um trabalhador petroleiro Petrobras queimando uma camisa da Petrobras, por exemplo, entendeu? Não dá para imaginar isso. O sentimento que nós temos com a empresa é tão bonito, é tão puro, é tão maravilhoso, né? E só quem ficou fora, quem foi demitido, quem passou por todas as dificuldades, pode avaliar e valorizar, né, essa relação do empregado Petrobras com a empresa. Por isso que nós questionamos essa que nós chamamos de fraude salarial, que seriam essa remuneração variável que tem aí, abonos, PLR, essas coisas que vieram só para diminuir, para dar um passo atrás no salário do petroleiro, entendeu? Para reduzir o ganho do petroleiro e para acabar com o conforto que tinham os nossos aposentados petroleiros. Não é verdade? Com essa remuneração variável veio acabar com isso. E eu estava falando para ela, eu tive o prazer de falar para ela nessa reunião, que realmente é preciso ter muito cuidado, zelar com muito apreço, com muito respeito pelo petroleiro, porque o petroleiro, ele ama a Petrobras, entendeu? Você pega contratados lá, que quando você... Onde é que você trabalha? Ele não fala que ele trabalha numa empresa contratada X, não, ele não fala. Ele fala o seguinte, eu trabalho na Petrobras, entendeu? O cara é contratado, rapaz, e ele fala isso com um orgulho incrível. Você pega no Facebook, pega não sei aonde, pega no Orkut, pega onde você quiser pegar o contratado, nenhum fala, eu trabalho na Novo Rio, eu trabalho não sei, não, eu trabalho na Petrobras, entendeu? E esse orgulho a gente não pode deixar que esse orgulho se perca aí ao longo do tempo, não é isso, Alexandre? No meu período que eu fiquei na Petrobras, nós aprendemos, quem trabalhava na Bacia de Campo, quem está lá, nós tínhamos a Petrobras como o quarto exército em ação. Aquele laranjinha da Petrobras seria a representação, seria o quarto exército do Brasil, galgando riquezas através da exploração do petróleo para fazer o país crescer. Nós aprendemos a valorizar
na época era os ângulozinhos, né? Depois Isso, teve um problema também que o francês naturalizado, Richard, francês inglês. Queria botar Petrobras. Petrobras. Houve esse problema, houve uma demanda muito grande. Tinha um X aí, né? Tinha um X. Tinha um X aí. Mas não tinha nada a ver ainda com o Batista. Não. Que é o racha tudo. Era o racha tudo. Agora, eu acredito que no futuro a Petrobras deveria de aproveitar os terceirizados, preparar, já que eles estão dentro do sistema, preparar e priorizar Anos e mais anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, tem muita gente lá sim. Tá, fica muito complicado. Eu fiquei sabendo, né, que a própria Graça Forte ela não estava muito contente com o leilão do petróleo, mas a Petrobras não teria muito como não fazer o leilão de Libra se ela tivesse mais, se a própria Petrobras conseguisse adiar o leilão de Libra, a Petrobras poderia até ter pego de uma outra forma, tá, mais a área de Libra. O que me preocupa após o leilão de Libra é que me parece que a Petrobras pegou a maior parte dessa história e que o povo vai pagar para estrangeiros explorar o petróleo da mesma forma que pelo preço maior. O preço poderia ter caído um pouco. Mas nessa parte, durante o acampamento, me chegou informação, eu participei do acampamento, que a própria Graça Forte tinha expressado que se a Petrobras tivesse um tempo maior, ela poderia se organizar e pegar uma fatia mais cômoda de Libra e mais economicamente vantajosa, e não da forma como foi feito. Mas vamos aguardar para ver de que forma isso vai desenrolar. E da mesma forma que nós fazemos questão de voltar para a Petrobras, que ela, de uma certa forma, transforma os terceirizados do jeito que o senhor falou, em funcionários primarizados dela. E ela tem como fazer isso se assim ela quiser. Não, ela está condenada, né? Ela está condenada lá, o TCU já alertou essa necessidade. Isso aí, hoje, é uma questão legal até, sabe? Existe todo um trabalho em cima dessa questão séria. Porque, mas quando você fala, por exemplo, que chegou até você a questão do campo de Libra, que precisava de mais tempo e tal, e os dutos agora, rapaz, entendeu? E os dutos que estão aí para serem leiloados agora, Comperj, aquele duto do Comperj, pegar toda aquela área ali, o duto Comperj já seria leiloado. Quer dizer, a nossa preocupação, rapaz, é que a empresa investe pesado, a empresa faz todo o trabalho de infraestrutura, faz todos aqueles estudos complexos, né? Vê a questão seríssima do impacto ambiental, que é um impacto ambiental muito grande, porque pega grande, esse impacto ele acontece em grandes áreas, né? E quando está tudo já para a Petrobras desfrutar, aí vai e realmente entregar para os privados, não é verdade? E você entregar para o privado é quase que um presente, entendeu? Aí vira a mamãe Brás, entendeu? O negócio, isso é que revolta muito a gente, porque a Petrobras não deveria jamais abrir mão daquilo que foi a conquista dela. Professor, temos um minuto para a conclusão do programa aí, por favor. Não, então vamos passar para o Alexandre, e o Alexandre fazer as suas considerações finais e mandar um grande abraço, citando de novo o nome daqueles nossos companheiros e companheiras que nós conhecemos hoje. Suas considerações finais, Alexandre. Primeira coisa, professor, eu falei com o senhor, o Sindipetro RJ, ele já deveria ter um setor de cultura que é muito importante. Fundamental. Agora, eu queria agradecer porque o Sindipetro nos apoiou na exposição Revolta dos Malês de 1835, que originou o retorno dos retornados para a Nigéria, que é a qual é a origem dos malês. Nós temos a American Rio, que é o Gilson, tá? E é através da Cristina Oliveira, que tem uma outra instituição nos Estados Unidos, e tem a filial Brasil, que o senhor esteve presente, onde é que está sendo realizado. Convocamos... rapaz, então... Só para concluir, seu boa noite, por favor. Porque realmente... Infelizmente, nosso tempo está esgotado, tem que entrar o programa Faixa Livre. Muito obrigado pela sua participação. Estaremos de volta na próxima primeira terça-feira do próximo mês. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Anistiandos e Anistiados em Ação. Até lá!
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Anistiandos e Anistiados em Ação. Você não vê se ela passou pela minha não passou na revista que eu levei também. Será que está nessa revista? Ela escreveu, ela deu a revista. Ela escreveu em cima do nome dela, pô, será que não está contigo essa revista? Então, tem amarelinho, tá amarelinho. Então, o que acontece? O que a gente teria que fazer? Vamos começar lá fora? Porque o que acontece? Está de frio. Eu não gosto de ficar perto do canal, é isso? Não gosto da minha presença. Você tem que fazer uma programação artística, Candel. Quando é que você vai marcar com a gente a programação artística aqui na rádio? Cultural. Programador artístico que eu digo é cultural. Eu aqui, a minha função é gerar conteúdo na rádio e na TV. Essa parte aí, você bem falou, deveria ter o sindicato um departamento